Parabéns ao Felipe. Hora de voltar ao centro de Porto Alegre com Lúcia Matos, que vai contar uma história que começou na própria Praça da Alfândega, palco da Feira do Livro, Lúcia. Pois é, Sérgio, é a primeira história do Band Cidade nesta Feira do Livro, é uma história de superação, viu? Max Correia e Cris Melo mostram como um homem que frequentou a Praça da Alfândega como morador de rua se tornou escritor. 7 meses, prematuro, em meio a panos quentes e vapores. Sou tirado do ventre da minha mãe por uma parteira. Parto bastante complicado. Não me dão muitas esperanças. Meu tamanho é tal que sou colocado em uma caixa de sapatos forrada de algodão. Um menino de 12 anos de idade chega numa das maiores capitais do país, acaba morando nas ruas, supera as dificuldades, se torna empresário, depois escritor. E na mesma praça em que chegou a dormir, hoje ele autografa livros. Jorge, isso é uma história de ficção? Não, é uma história real. E muitos me indagam se essa história é verdadeira, se eu sou verdadeiro. A gente exalta muito essa história, gosta de falar sobre ela, mas o início ele foi bem difícil. Qual foi esse ponto de virada? Onde é que essa história mudou? Eu comecei aqui em Porto Alegre depois de perambular 2, 3 anos dormindo na Praça da Alfândega com prostituta, travesti, traficantes e assaltantes. Eu tive uma oportunidade de um cidadão aqui, um funcionário público, que me indicou para trabalhar num restaurante aqui em Porto Alegre, onde eu limpava o chão e limpava as mesas. Foi aí o primeiro passo da minha vida, da minha trajetória e da minha caminhada aqui em Porto Alegre. Até os 16 anos ele morou na rua. Após receber uma chance, prosperou. Formado em administração, além de comandar a própria empresa, é também ator e psicopedagogo. O primeiro livro veio em 2010, tirando a história das ruas e colocando nas prateleiras. Essa trajetória, ela virou livro. Tu fez uma autobiografia. Eu queria saber por que tu decidiu dividir essa história com outras pessoas. Por que essa necessidade de compartilhar a tua caminhada? Essa vontade nasceu das pessoas que me conheciam, das pessoas que me encontravam 20, 30 anos depois, já estruturado, e diziam: tu é o Jorge, é o múmia paralítica? Nós achávamos que tu estava morto. Então essas pessoas, juntando com as pessoas, com as amizades, com o relacionamento que eu tenho em Porto Alegre, insistiam para que eu escrevesse, que eu botasse no papel, que eu era um exemplo para os jovens e para as crianças e para os adolescentes. Eu achava que eu poderia contribuir. Todos os meus textos procuram ser transformadores e talvez mudar paradigma. Se eu conseguir salvar uma criança, para mim já valeu a pena. Os 2 livros seguintes foram escritos pensando nas crianças. Nas cartas, as respostas dos pequenos leitores. Mostra que devemos dar valor ao que temos, pois sempre há pessoas em piores condições que nós. Não reclamar e querer mais, e sim agradecer o que temos. Aprendi que nosso futuro só depende de nós para tomar o rumo desejado. Nunca devemos desistir, porque nada é fácil. Semana que vem é a vez de autografar a nova obra, a história de um menino de rua e um rato falante, no local em que os bancos serviram como cama e que hoje o recebe como autor. Quando a gente conhece uma história como essa, a gente tem certeza que um livro pode mudar uma vida, pode mudar um destino, né?